Olá, alunos, como vocês estão? Aqui é o professor Eliton. Vamos dar o início à correção da nossa avaliação remota. Vamos iniciar. Primeira questão. A primeira questão dizia assim: a maloclusão é a deformidade dentofacial que, na maioria das ocasiões, não provém de um único processo patológico específico. É uma variação clínica significativa do crescimento normal, resultante da interação de vários fatores durante o desenvolvimento, tais como a interação de influências ambientais e congênitas. A maloclusão tem como principais fatores de risco a alternativa correta seria a letra B, tá? Que ela fala assim: deficiências nutricionais e má nutrição, hereditariedade, padrões de crescimento dentofacial, tamanho dos dentes, potência da musculatura facial, enfermidades sistêmicas, traumatismos pré e pós-natal, agentes físicos e hábitos nocivos. Essa seria a questão correta, seria a letra B. A letra A, ela está errada por conta da doença periodontal, a letra C por conta da gengivite e a letra D por conta da doença periodontal novamente, tá? Então a doença periodontal, gengivite, não é um fator de risco para termos uma má oclusão, tá certo? Bem clara essa questão, né? Vamos para a questão número 2. A questão número 2, ela dizia assim: para que o ortodontista seja capaz de diagnosticar e planejar a terapia ortodôntica e analisar corretamente os resultados obtidos, ele precisa ter conhecimentos básicos acerca do crescimento e do desenvolvimento craniofacial. Com relação ao crescimento e desenvolvimento craniofacial, identifique quais são as afirmativas verdadeiras. Número 1, a tuberosidade túbea e o processo alveolar são os principais locais de crescimento da maxila. Número 2, a curva de crescimento geral apresenta alta velocidade até os 10 anos e a partir dessa idade torna-se lenta até os 17 anos. E a alternativa número 3, os locais de crescimento na mandíbula são a cabeça da mandíbula, o côndilo e o processo alveolar. Como resposta correta, nós teremos a letra A. Apenas a 1 e a 3 está correta, tá? Onde diz que a tuberosidade e o processo alveolar são os principais locais de crescimento da maxila e os locais de crescimento da mandíbula são a cabeça do côndilo e o processo alveolar, tá bom? Vamos para a questão número 3. Questão número 3, ela diz assim: a criança que apresenta respiração bucal crônica, causada ou não pela obstrução nasal, desenvolve em sua fase de crescimento várias alterações morfológicas, levando ao desenvolvimento desfavorável ao complexo craniofacial. As características clínicas da face do respirador bucal são: respirador bucal é aquele paciente que provavelmente será um paciente classe 2 esquelética. Lembra que nós comentamos em sala de aula? Então, a alternativa número 1, nós teríamos retrognatismo mandibular, ou seja, a mandíbula menor do que a maxila, uma mandíbula retruída. Número 2, temos maxila atrésica. E número 3, uma face adenoideana ou alongada. É correto o que se afirma em. Então, a letra correta seria a letra B, onde a alternativa 1, 2 e 3 estão corretas, tá? Tanto o retrognatismo mandibular, tanto a maxila atrésica, quanto a face alongada, elas são características de um paciente que possui respiração bucal e que provavelmente será um paciente classe 2 esquelética, tá? Número 4. Um caso clínico, o paciente do sexo masculino, 12 anos, compareceu à clínica da Unimeta para consulta. Ao examiná-lo, seguindo os conhecimentos adquiridos em ortodontia, o aluno classificou e sugeriu o tratamento para o paciente. Qual o tipo de classificação e tratamento indicado para esse paciente? Então, gente, aqui a gente pode observar as fotos intrabucais, a foto dele de perfil e uma teleradiografia lateral, tá? Então, o que nós podemos visualizar? Ele é um paciente classe 2, tá? Conseguem visualizar o canino bem à frente, o canino da maxila à frente, o molar, a relação molar dele também é um classe 2 de Engel. Vocês podem observar que a cúspide mesovestibular está à frente do sulco. E quando visualizamos a teleradiografia lateral, visualizamos também que ele possui muita inclinação dos incisivos centrais superiores, como vocês podem ver aqui, ó. Muita inclinação. Então, provavelmente, relata que ele é um paciente classe 2, tá? Vamos às alternativas. A alternativa correta seria a letra D. Classe 2 esquelética e dentária, como nós comentamos, né? Classe 2 de Engel, conseguem visualizar? Classe 2 de Engel do lado esquerdo, classe 2 de Engel do lado direito. E classe 2 esquelética, ou seja, ele é um paciente que tem a maxila mais protruída em relação à mandíbula, tá? E o tratamento seria com aparelho ortopédico, tá?
por conta da idade dele. Ou, em algumas vezes, conseguimos fazer tratamento com aparelho fixo, tá certo? Então, a letra correta seria a letra D. Número 5. O interesse do ortodontista pelo crescimento e desenvolvimento do complexo crânio-facial vem se estendendo por décadas e inúmeros trabalhos já foram realizados nessa área. No que tange ao crescimento da maxila, assinala a alternativa correta. A correta seria a letra C. Após o nascimento, o crescimento da maxila ocorre totalmente pela ossificação intramembranosa. Lembra que nós comentamos também em sala de aula. A mandíbula ela ocorre por ossificação, a maxila pela ossificação intramembranosa e a mandíbula pela ossificação endocondral, tá? Então essa seria a principal diferença. Número 6. Número 6, outro caso clínico, paciente do sexo feminino compareceu à clínica da Unimeta para uma consulta. Ao exame clínico, o aluno se deparou com o seguinte caso. De acordo com o Engel o quê? Vamos avaliar somente classificação dentária, vamos olhar o quê? Somente para molar, tá? Então, a classificação de Engel, vamos visualizar lado direito e lado esquerdo, tá bom? Lado direito nós conseguimos ver o quê? A cúspide mesovestibular no sulco do primeiro molar inferior. E do lado esquerdo conseguimos visualizar a cúspide mesovestibular no sulco do primeiro molar inferior, tá? Essa questão poderia ter um pouco de dúvida, porque nós temos vários problemas dentários, né? Nós temos, os incisivos laterais lingualizados em relação aos incisivos centrais. Nós temos muito apinhamento, muitos dentes tortos, então poderia gerar um pouquinho de dúvida para vocês. Mas quando falo em classificação de Engel, que era que a questão queria, nós vamos avaliar, esquece tudo, e vamos avaliar o quê? Classificação de molar. Bom? Número 7. Essa questão número 7, gente, muitos erraram. Eu avaliei aqui, muitos de vocês erraram essa questão e vamos esclarecer ela para que não fique nenhuma dúvida, tá? A ortodontia é uma especialidade odontológica que corrige a posição dos dentes e dos ossos maxilares posicionados de forma inadequada. A ortodontia pode ser preventiva, interceptiva ou corretiva. Pensando assim, a alternativa que se refere à ortodontia interceptiva, gente, são: bloqueia em fase de instalação a ação de um fator deletério, corrige a ação de um fator deletério, realizada na dentição mista e permanente e utiliza dispositivos de complexidade moderada, tá? Então, a letra correta seria a letra B, onde a alternativa 1, 2 e 3 estão corretas. Por quê, gente? A ortodontia interceptiva ela pode ser realizada na fase de instalação de ação de um fator deletério, ou seja, o paciente está começando a fazer um hábito parafuncional ou um hábito deletério. Ele corrige a ação de um fator deletério, ou seja, o paciente já está numa fase, já que ele já se acostumou com aquele hábito, a gente consegue fazer com que ele pare com alguns dispositivos e também com a ajuda, lógico, dos pais, que geralmente nessa fase eles são crianças, e também ela é realizada a dentição mista e permanente, e utilizada em dispositivos de complexidade moderada, tá bom? Então, a letra correta seria a letra B, onde a 1, 2 e 3 estão corretas. Essa foi a nossa avaliação remota. Qualquer dúvida, podem comentar, podem perguntar, que eu estarei aqui para responder e esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, tchau, tudo de bom.